Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que nos acompanham aí pelo Facebook. Mais uma vez estamos aqui reunidos para uma conversa sobre perguntas e respostas das coisas da nossa fé. Gostaria de dizer o seguinte: quando a pergunta chega, que tem uma resposta bem clara nos documentos da igreja, no catecismo, etc., então eu procuro responder exatamente de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Às vezes chegam perguntas que não têm uma correlação direta com a doutrina, então eu dou uma opinião. Mas aí uma opinião fica com ela quem quiser, evidentemente, tá certo? Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê sua graça, sua bênção, nesta terça-feira de Páscoa, que nós celebramos ainda a ressurreição de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe nesta noite com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, ressuscitado, vivo e verdadeiro no nosso meio. Consagramos, Senhor, a vós essa noite, essa live, pedindo por todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando, pedindo por mim também, Senhor, para que possa responder essas perguntas de maneira bem adequada, segundo os teus ensinamentos, Senhor, para a edificação da igreja, para a salvação das almas, né? Para que haja paz no coração das pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês que estão entrando aí, chegar aqui bem de perto, Perolê, Valcena, Belzinha, Wanda Lima, Vitória Ribeiro, Nadir Faveiro, bem-vindos. Boa noite a vocês todos, vocês todas, né? E já tem aqui algumas perguntas comigo. E eu quero, antes, colocar só 2 recadinhos. A nossa editora está fazendo uma promoção neste mês, né? Estamos aí domingo celebrando exatamente a festa da Divina Misericórdia. Por quê? Porque domingo, né, a igreja celebra exatamente aquele evangelho, coloca para nós aquele evangelho em que Jesus aparece no meio dos discípulos, no cenáculo, e ali ele institui o sacramento da confissão. Isso é muito importante. No domingo da ressurreição. Por que que no domingo da ressurreição? Imediatamente após a sua ressurreição, no mesmo dia, ele institui o sacramento da confissão. Porque é o sacramento do perdão, é o sacramento da misericórdia. Ele veio ao mundo para isso. João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a missão máxima de Jesus, tirar o pecado do mundo. Para isso ele morreu na cruz e ressuscitou. Matou a morte, conquistou diante do Pai com a oferta da sua vida de valor infinito, ofereceu a justiça divina, a reparação dos nossos pecados. Agora então, ele manda que a igreja distribua esse perdão. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. É a misericórdia dele. Por isso que nós conversamos com o sacerdote. E aqui eu gostaria de mostrar esse livro do Dr. Scott Hahn, que você já deve conhecer bem, o autor do Banquete do Cordeiro, né? Senhor, tem de piedade. Em inglês, esse livro, Lord Have Mercy, né? Ele fala do sacramento da confissão. Veja, um ex-protestante, ex-pastor presbiteriano, o subtítulo é O Poder de Cura da Confissão. E esse outro livro, que é uma maravilha, O Breviário da Confiança, um dos melhores livros que eu já li. Um livro que, né, alimenta a nossa confiança no coração de Jesus, nessa misericórdia que nós vamos celebrar. Então, esses 2 livros, né, quem adquiriu os 2 pela nossa editora, vai receber também um brinde, né, que é um livro de São Luís de Montfort. Não vou dizer para você o nome dele, porque isso aí é uma surpresa. Esses 2,
com 25% de desconto e mais um livro gratuito de brinde de São Luís de Montfort, ok? Bom, e nós estamos chegando aí na festa de São José. 1º de maio, São José Operário. 19 de março, São José, né, esposo de Maria. Então, 2 livros maravilhosos sobre São José. São José não falha. Esse livro São José não falha foi escrito por um padre alemão, já há bastante tempo, Afonso Weigl, em que ele conta nesse livro aqui quase 90 casos de paroquianos dele que receberam grandes graças e milagres através de São José. Então ele escreveu esse livro, São José não falha. Né? E junto com ele, eu escrevi um livro sobre a vida de São José, o glorioso São José. Esse livro eu escrevi assim, em agradecimento a São José por um grande milagre que eu consegui, junto com a minha esposa, que ela deixou de fumar depois de 35 anos, numa procissão, depois de uma procissão de São José, aliás, dia 1º de maio, aqui na nossa cidade de Lorena. Eu disse a ela, meu bem, vamos à procissão, e depois você vai deixar, né, esse cigarro. Olha, nunca mais ela fumou. Viveu 10 anos sem fumar, depois, né, deste milagre de São José. Então eu prometi a São José que eu ia escrever um livro sobre a vida dele. Fui pesquisei e escrevi esse glorioso São José. E aqui, com muita alegria, eu publico esse também do padre Afonso Weigl, né? Que é também um devoto. Esses 2 livros também estão em promoção, 25%, com mais um brinde também relacionado a São José, por causa do mês de maio que nós estamos aí. Bem, muito bem, vamos então já às perguntas. Eu já tenho aqui algumas perguntas. A Vera Alves pergunta o seguinte: o que é o repouso no espírito? Ô Vera, o repouso no espírito, muitas vezes a gente está rezando por uma pessoa, invoca o Espírito Santo, e às vezes acontece da pessoa ter uma espécie assim de não é um adormecimento, a pessoa tem uma espécie de eu vou dizer uma palavra meio inadequada, um amolecimento, vamos dizer assim. Né? Na verdade, normalmente a pessoa se deita no chão, né? E se não for nada assim, vamos dizer, de ilusão, né? Não, mas se for realmente real, é um momento que o Espírito Santo cura a pessoa, toca a pessoa. Veja, não é transe, não é êxtase, não, a pessoa está no seu estado normal de consciência, ela sabe de tudo, mas ela sente um repouso, sabe? Começa ela a descansar depois de um cansaço numa cama. Né? Agora, eu preciso dizer o seguinte, no documento 53 da CNBB, isso já há mais de uns 10 anos atrás, os bispos pediram para não se promover o repouso no Espírito. Se ele acontecer naturalmente, espontaneamente, amém. O Espírito Santo sopra onde ele quer, né? Mas eles falaram para não promover, não ficar estimulando, olha, vamos agora fazer um repouso no Espírito, tal, porque senão muita gente, por sugestão, pode, né, até cair, então não deve ser feito. Então, das experiências que eu tenho, eu sinto que é uma realidade, mas que é uma realidade que não pode ser forçada, de jeito nenhum. Dom de Deus é dom de Deus. Deus dá quando Ele quer, sem nenhuma imposição. Helenita Lopes da Silva, qual a relação que havia entre Pedro e Maria Madalena? Ô Helenita, na Bíblia, nos Evangelhos, não fala de nenhuma relação entre Pedro e Madalena. Eu não me lembro de nenhuma passagem bíblica. Não fala que Madalena foi aquela mulher que Jesus expulsou dela 7 demônios. E essa mulher realmente ficou muito agradecida a Jesus e realmente passou a ter um amor profundo por Jesus. Eu fico impressionado de ver por que Jesus apareceu primeiro para ela ressuscitado. Eu tenho a impressão que Jesus deve ter aparecido antes para Nossa Senhora. Alguém me perguntou por que Nossa Senhora não foi ao túmulo, junto com Maria Madalena, com Maria, esposa de Cláudio. Eu tenho a impressão que Jesus já tinha aparecido para ela. Antes, não sei. É um palpite. Né? Mas Madalena tinha esse amor profundo a Jesus. Por isso que Jesus, então, né, aparece a ela primeiro. Mas não sei, relação assim entre Pedro e Madalena, nunca li nenhum versículo dos evangelhos que coloque alguma correlação. Luciana Lima, admiro muito o Senhor. Obrigado, Luciana. Gostaria de saber qual a diferença entre alma e espírito. Luciana, o catecismo da igreja, no parágrafo, se não me engano, 367, eu vou até pegar aqui o catecismo que está aqui do meu lado, ele fala o seguinte, que
a alma se confunde com o espírito, assim como o corpo se confunde com a matéria. Então, o catecismo explica o seguinte: o corpo é material, a alma é espiritual. Então, o espírito se confunde com a alma. Ok? Então, eu vou ler aqui o que fala o catecismo. O catecismo diz que não há uma dualidade na alma, ou seja, a alma não é dividida em alma e espírito. É o parágrafo 367 que diz assim: por vezes ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. É 1 Tessalonicenses 5,23, essa passagem. A Igreja ensina que essa distinção não introduz uma dualidade na alma, ou seja, a alma não é dividida em alma e espírito. O espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. E aqui ele coloca uma referência, 452, que é uma citação do Concílio Vaticano I. Então, o Concílio Vaticano I, que foi em 1870, ele define que o espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para um fim sobrenatural. É isso o que o catecismo identifica como espírito. Ok? Então, entenda bem, a substância da alma é espírito, espiritual. A substância do corpo é matéria, é material. A Igreja ensina que o homem é formado de alma e corpo. Corpo et anima unimus, diz o catecismo. O que é a morte? A morte é quando o corpo se separa da alma. Nós somos formados de corpo e de alma. Jurandir Carvalho, ou melhor, antes aqui a pergunta do Edgar Leandro. Professor, boa noite. Gostaria de saber se o fim da Santa Missa é quando o padre dá a bênção final ou depois da oração após a comunhão. Não, a missa termina depois da bênção final. E quando o padre diz, né, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, né, nós dizemos amém, aleluia, aí terminou a missa. Mas a bênção final faz parte da missa, ok? Jurandir Carvalho, professor, durante a Semana Santa assisti várias missas e celebrações, inclusive de um mesmo dia, e como sempre notei que cada padre e paróquia celebra a missa de um jeito. Não se respeita mais o missal da igreja. Estamos virando protestantes também, já que cada padre acha que a sua maneira de celebrar é mais certa do que a oficial. Bom, Jurandir, realmente o missal tem que ser observado, né? Agora, o padre tem uma certa liberdade, por exemplo, nós temos aí 8, 9, 10 orações eucarísticas diferentes, mas todas elas estão no missal. Então, o padre pode escolher uma delas, né? Normalmente se reza a oração eucarística número 2, que é aquela mais curta nos dias de semana, e nos dias de domingo, uma oração eucarística mais longa, a primeira, a terceira, a quinta, etc. Não há problema dessa mudança. O que não pode, está bem claro, nos documentos da igreja, sobretudo na Sacrosanctum Concilium, e também na Redemptione Sacramentum. Está bem claro que o padre não pode alterar o texto da oração litúrgica que ele está usando. Ok? E outras coisas, por exemplo, na hora, por exemplo, da consagração, não pode colocar outra oração, não pode cantar. Na consagração é só aquelas palavras da consagração. Então, realmente, a igreja recomenda, um documento que eu recomendo muito para as pessoas lerem, que ensina tudo sobre a missa com clareza, do Papa João Paulo II, é esse Redemptionis Sacramentum. Se você entrar no site do Vaticano, você vai encontrar, né? Eu tenho aqui no meu computador, né? Se alguém quiser, até posso mandar aí a cópia desse documento, né? Ele explica direitinho quais são as coisas que têm que ser feitas, quais são os abusos que têm acontecido, coisas, né? Hoje mesmo recebi uma pessoa dizendo assim: professor, eu sou ministro da Eucaristia, o padre autoriza na comunhão de 2 espécies que, né, a pessoa pegue a hóstia, molhe, tinge no vinho e põe na boca. Professor, eu já observei do sangue de Cristo cair no chão. Meus irmãos, isso é um absurdo tremendo, né? O documento diz que é preciso colocar uma patena, aquele prato dourado, embaixo da boca da pessoa. O padre ou o ministro molha
a hóstia, ele molha a hóstia no vinho, tinge, né? E coloca na boca do fiel. O fiel não pega na hóstia de jeito nenhum. Mas, infelizmente, essas coisas, reparem, está no documento chamado Redemptione Sacramentum, em latim. Né? Vale a pena estudar esse documento. Ele explica tudo sobre a missa, o que é, o que não, o que pode, o que não pode, o que é abuso, o que tem que ser evitado. Sabe, especialmente ministros da Eucaristia, sacerdotes, precisam ler esse documento. Se você tiver dificuldade em encontrar, eu posso até te mandar por e-mail. Muito bem. Daniele de Jesus, por que algumas paróquias fazem o ofício das trevas e outras não? Daniele, porque não é obrigatório, ok? Ele é opcional fazer ou deixar de fazer, é opcional, não é obrigatório. Inclusive, não é só isso que não é obrigatório. Não é obrigatório fazer a procissão do Senhor Morto, não é obrigatório fazer a procissão do encontro, não é obrigatório fazer uma série de coisas. O que é obrigatório? Aquilo que a igreja coloca bem claro, quinta-feira santa, a missa dos Santos Óleos, normalmente de manhã, o bispo faz com seus sacerdotes, a missa do lava-pés, né? Depois, a sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, a função, né? E o sábado, Santa Vigília Pascal. Alguém me perguntou, e se eu não for no lava-pés, na missa de lava-pés, se eu não for na sexta-feira às 3 da tarde, e se eu não for na Vigília Pascal, eu cometo pecado mortal? Não comete. Não comete. Você não pode deixar de ir à missa no domingo da Páscoa, ou no sábado à noite, que é a Vigília Pascal. Ok? Então, eu coloco essas coisas porque a gente não pode obrigar aquilo que a igreja não obriga. Não pode ensinar aquilo que a igreja não ensina. Não pode permitir aquilo que a igreja também não permite. Ok? E não queira saber também o que a igreja não sabe. Né? Eu exijo muito o que a igreja exige, mas também eu deixo bem claro o que a igreja não exige. Né? Não põe como obrigatório. Denise Santos, professor, gostaria de saber se Jesus realmente passou a noite no calabouço, pois de acordo com alguns relógios cronológicos sobre a noite de quinta para sexta, isso não aconteceu. Denise, não sei que relógios cronológicos é esse que você está se referindo aqui. O que eu sempre aprendi é que o Cristo passou a noite no calabouço, ali na casa de Caifás. Inclusive, quem faz a visita à Terra Santa, a gente desce lá naquele calabouço, desce uma escada, é um local assim, todo de pedra branca, né? E os guias, inclusive os guias que são judeus, eles falam, aqui Jesus passou a noite preso, aguardando ele ser levado no dia seguinte para Pilatos. Então, eu tenho a impressão que ele passou realmente a noite no calabouço. Bem, Rosalina Garon, professor, o senhor pode me dizer se o Círio Pascal tem validade? Porque uma pessoa me disse que tem que trocar todo ano. Olha, Rosalina, eu nunca li que o Círio Pascal tem validade. O que eu sei que tem que se fazer é colocar as marcas nele, né? Os 5 grãozinhos de incenso marcando as chagas de Cristo, né? O alfa e o ômega. Agora, eu tenho a impressão que não há obrigatoriedade de trocar. Eu sei que o Vaticano, por exemplo, ele pega o Círio Pascal e transforma no Agnus Dei. Agnus Dei, inclusive eu tenho um Agnus Dei comigo, espécie assim de um escapuláriozinho, né? E aqui dentro tem a cera, né, do Círio Pascal. O Vaticano coloca. Então, pode realmente ser usado para isso e depois fazer o outro Círio Pascal. Mas eu tenho a impressão que paróquias mais pobres, capelas mais simples, que têm dificuldade de recurso, né? Eu tenho a impressão que pode aproveitar, né? Agora, não tenho certeza absoluta, isso aí precisaria pesquisar melhor. Bem, outra pergunta aqui da Eliese Lima, professor, gostaria de saber se é verdade que o nome de Maria era Miriam. Sim, Maria em hebraico, Miriam, né? Miriam, as pessoas dizem Miriam, mas uma guia judia me diz na Terra Santa que em hebraico se fala Miriam. Regina Maria Santos, professor, Anás e Caifás foram salvos, Regina, aí só Deus pode dizer. Né? A igreja não fala o nome de nenhum condenado. Já falou mais de 20 mil nomes de santos que estão no céu canonizados.
mas a igreja oficialmente não fala o nome dos condenados. Helenita Lopes da Silva, professor, fala sobre a Santa Goiabeira ou Goiaba. Me disseram, eu fiquei furiosa. Olha, eu nunca vi falar disso, Helenita, né? Vou ver até se eu pego aqui o livro, que eu escrevi um livro, né, que tem a relação dos santos e beatos da igreja. Eu vou pedir aqui para minha ajudante ver se existe aí Santa Goiabeira. Certamente não existe. Mas o povo brinca tanto, né? Nossa Senhora, não sei do que, Nossa Senhora, sabe? Mas deixa esse de lado. Ó, esse livro aqui, né, já está comigo na mão. Esse livro aqui, eu coletei aqui os nomes de todos não é todos os santos, não, mas aqueles que a gente sabe, porque tem uma coleção de 12 volumes, chamada coleção de Butler, que é de janeiro a dezembro, são 12 volumes, que traz os santos de cada mês. São 12 volumes, assim, é uma coleção. Então eu peguei a coleção e eu coloquei aqui apenas os nomes dos santos. Não é a vida deles, não. Só o nome dá um livro. O nome e o dia da festa. Tá? Então, como está em ordem alfabética, é fácil de você procurar. Então, por exemplo, aqui, só por curiosidade, eu vou procurar aqui Goiabeira, certamente não existe. O povo brinca muito, Nossa Senhora das bicicletas, Nossa Senhora dos automóveis, né? Mas nada oficializado pela igreja. Então, rapidamente eu vou aqui, estou na letra G, né? Não tem nada aqui, ó, né? Gonçalo, tal. Realmente não tem nada. Então é invenção popular que a gente não deve dar bola para isso, nem fique bravo com isso. Eu acho que nem mesmo Nossa Senhora fica brava, mas a gente não deve brincar com essas coisas, né? O segundo mandamento da lei de Deus, né? Diz que a gente não deve brincar com coisas santas, né? Muito bem. Helenita já foi, Rogério Oliveira e Ana Lúcia. Professor Felipe, li num artigo que, para alguns especialistas, a Europa já vive um período pós-cristianismo. Na sua opinião, como está o cristianismo na Europa hoje? Realmente está muito mal. Eu não digo que já está num pós-cristianismo, porque ainda tem muita gente católica cristã na Europa. Não tem dúvida não. Temos ali o Vaticano, tem ali o Papa. Você vê que cada vez que o Papa faz uma audiência ali, às vezes são milhares e milhares de pessoas, né? Não, tem muito católico sim, mas em comparação com o que a Europa era, especialmente lá na Idade Média, hoje não se pode comparar. Realmente hoje a Europa é o continente onde nós temos menos padres que são ordenados hoje, menos seminaristas. Então realmente há uma decadência religiosa na Europa, né? Mas o cristianismo não está morto lá não significa isso não, tá? Marili Silva, boa noite, professor Felipe, muito boa noite. Diretor espiritual é importante? Quem pode ser diretor espiritual? Marili, é importante. Só que eu sei que não é fácil encontrar um diretor espiritual, né? Normalmente, um bom sacerdote, o próprio confessor, pode ser um diretor espiritual. Onde você, além da confissão, você coloca as suas dificuldades espirituais, porque na confissão não dá tempo disso, né? Confissão não é para isso, confissão é para contar os pecados e sair perdoado. Mas há padres que atendem na própria confissão uma direção espiritual, né? Eu tenho um conselho para dar. Se você não encontrar um diretor espiritual, procure bons livros. Eu vou ser sincero, hoje eu me alimento muito espiritualmente, direção espiritual, com bons livros. Esse, por exemplo, Breviário da Confiança que eu mostrei, né? Um livro, por exemplo, né, de Santo Agostinho, né? O livro dos Santos, sabe, dão uma orientação espiritual para a gente, né? Acabei de mostrar aqui, por exemplo, o livro do Scott Hahn sobre a confissão, né? Senhor, tem de piedade, né? Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer através de livros. Tem muitos livros que eu posso indicar que dão uma direção espiritual muito boa, entende? Agora, sempre é possível. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, quando você for procurar um diretor espiritual, que ele tenha 3 qualidades, seja sábio, douto e santo. Não é fácil, né? Sábio, tem sabedoria de Deus. Douto, conhecedor profundo da doutrina, né? E santo, vida espiritual. O mais importante para mim é que o diretor espiritual seja uma pessoa santa, tenha vida espiritual, seja uma pessoa de oração, aí pode te orientar bem.
J. Queiroz, professor, poderia explicar a cláusula filioque e se é possível que a Igreja Ortodoxa volte um dia à comunhão com a Igreja Católica ou se existem outras diferenças inconciliáveis? Admiro muito a liturgia ortodoxa e seus paramentos e ritos. Realmente, Jota, a liturgia ortodoxa é muito bonita mesmo. Eles fazem uma coisa com muito mais assim detalhe do que nós católicos. Infelizmente, no ano de 1054 se separaram da Igreja Católica, né? E um dos motivos foi esse filioque. O que é o filioque em latim? O filioque em latim significa o seguinte: o Papa Leão Magno, lá por volta do ano 440, ele colocou como dogma de fé no credo, né, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse e do Filho é o filioque, que os ortodoxos não aceitaram, né? Ou seja, a igreja lá da Grécia não aceitou, né? E quando houve uma separação de todos, né, da Igreja Católica e Ortodoxa, esse foi um dos motivos, além de outros, né? Outros é que não aceitaram a jurisdição do Papa. Tem algumas diferenças também, por exemplo, os ortodoxos aceitam fazer um segundo casamento da pessoa divorciada, a Igreja Católica não aceita, se não houver, né, a declaração de nulidade. Então, há algumas diferenças. Agora, a grande esperança da Igreja, né, é que realmente haja a volta deles. Por quê? Porque os ortodoxos, os ortodoxos têm tudo aquilo que nós temos em termos de sacramentos, porque eles têm a sucessão apostólica. Então, os sete sacramentos deles é válido, ok? Nós não podemos participar dos sacramentos ortodoxos, que estão separados da igreja, mas é válido. Inclusive, a igreja ensina que se a pessoa mora numa cidade, não tem nenhuma igreja católica, e tem uma igreja ortodoxa, e ela não tem condição de assistir à missa numa outra igreja católica, ela pode assistir na igreja ortodoxa. É uma exceção. Por quê? Porque a missa deles vale e a comunhão é válida. Entende? Então, tudo isso é importante. Eu tenho aqui uma pergunta que veio pelo Instagram, da Ana Coelho. Ela diz assim: quando pedimos indulgência plenária para uma alma, depois devemos continuar rezando por essa alma. Ana, é possível continuar rezando pela alma, tá? A igreja, inclusive, diz que a gente pode oferecer mais de uma vez a indulgência plenária por uma alma. Por quê? Porque pode ser que a gente não tenha feito corretamente todas as exigências para se fazer a indulgência plenária, né? Ou seja, a confissão bem feita, participar da Eucaristia, né? Rezar pelo Papa, um Pai Nosso, uma Maria, um Glória, e depois fazer mais uma exigência, que são 4 alternativas, né? Ou rezar um terço em família, diante de um oratório, ou fazer via sacra na igreja, ou fazer né, uma meditação de meia hora diante do Santíssimo, ou fazer a leitura bíblica de meia hora. Uma dessas 4 alternativas supre a 4ª condição. Como pode ser que a gente não faça bem feito, então pode-se repetir a indulgência plenária para uma mesma alma. Não há problema nenhum, entendeu? Ok, ainda do Instagram, a Léo Coach Santos diz assim: os homens no Antigo Testamento viviam uma idade média de 650 anos. Essa idade é devida à contagem do calendário deles? Léo, não é bem isso. O que os teólogos colocam é o seguinte: essa maneira de dizer que a pessoa viveu 500 anos, 600 anos, 700 anos, não é verdade. Não é verdade. As pessoas, por exemplo, na Idade Média, a Idade Média era 30, 40 anos. Então não é. O que significa então, fulano viveu 600 anos? Isto era uma maneira de elogiar, enaltecer alguma pessoa, algum patriarca. Então, porque como para o judeu a vida longa era sinal de bênção, então muitas vezes diziam: fulano viveu 900 anos, quer dizer, foi abençoado por Deus. Então não se deve levar matematicamente ao pé da letra estas idades longas que aparecem aí, né, na Bíblia, ok? Cláudia Maurício Nomissal: foi excluído o momento da paz? Não foi excluído o momento da paz. É uma observação que eu faço, Cláudia. Engraçado, os padres suprimiram o momento da paz, o abraço da paz.
de novo, aquele documento que eu falei, a Redemptione Sacramento, diz ali que na hora, né, no momento da paz, a gente deve desejar a paz para quem está ao nosso lado. Só isso, não sair do lugar nem nada. Mas como o povo começou a bagunçar muito isso, os padres começaram a cortar. Mas continua válido. A igreja não retirou. Eu não li nenhum ato do Papa retirando o abraço da paz, não. Entende? Que não é um abraço, é um cumprimento da paz. É um gesto de unidade da igreja, não é um gesto também, o documento fala bem claro, não é um gesto de reconciliação no sentido de pedir perdão, não. É um gesto de unidade, porque rezamos o Pai Nosso, que é a oração da unidade. Este é o sentido do abraço da paz, ou do cumprimento da paz. Desejar a paz de Cristo, né? Léo Martins, na celebração da paixão se faz adoração ou veneração da Santa Cruz? O Léo, se faz adoração do Cristo na cruz. Repare que o Cristo, ele morreu em forma de cruz, tá certo? Braços abertos. É esta cruz que nós adoramos. É o Cristo, né, pregado na cruz. Okay? Então, não se adora um pedaço de madeira, né, ou de, não sei, de metal. Adora-se o Cristo pregado na cruz. Né? Mas como ele se identificou com a cruz, porque ele ficou pregado na cruz, então fala-se adoração da cruz. Mas é preciso entender que é a adoração do Cristo. Não se adora nada que não seja Deus. Esse é o sentido. Tá bem? Bom, outra pergunta aqui. Marili Silva já foi, né? J já foi. Antônio Carlos. Sou Antônio, padre anglicano, e acompanho desde 1997 pela rádio. Deus o abençoe. Assim, vive pelo povo e para a igreja. Ô, padre, muito obrigado por essa sua colocação. Eu aproveito aqui para dizer que ele é padre anglicano. O que é a igreja anglicana? É a igreja da Inglaterra, né, que separou da igreja católica em 1534 pelo rei Henrique VIII. Inclusive, muitos padres anglicanos têm vindo para a igreja católica, têm sido acolhidos, inclusive o Papa Bento XVI criou um ordinariato especial para acolher os padres anglicanos. Eles são ordenados novamente na igreja católica e, inclusive, alguns até que vêm casados, porque a igreja anglicana permite o padre casar, continuam casados e na igreja católica. Nos Estados Unidos tem muito. Padre Antônio Carlos, muito obrigado aí pela sua referência, pela sua amizade. Leda Oliveira, gostaria de saber se São Jorge é reconhecido pela nossa Igreja Católica. Sim, hoje é o dia dele. Hoje é o dia de São Jorge, né? Tem muita lenda sobre São Jorge, mas, veja bem, sempre que acontece lenda sobre um santo, é porque de fato o santo exigiu. É aquilo que o provérbio diz, o povo aumenta, mas não inventa. São Jorge, ele foi realmente um soldado cristão, lá na perseguição terrível de Diocleciano, que foi a pior perseguição que o cristianismo sofreu até o ano 306. Ele era soldado romano, não quis prestar culto aos deuses romanos, etc., tal, foi martirizado. Okay? Agora, há lendas, né? Há uma lenda, por exemplo, que havia um dragão que a cidade era obrigada a todo ano entregar uma virgem para o dragão devorar, senão o dragão acabava com a cidade. Então, todo ano era sorteado uma virgem, e essa virgem era entregue ao dragão. Só que teve um ano que a sorte caiu na filha do rei, e o rei ficou desesperado. Então, o rei prometeu, a lenda, né? O rei prometeu a São Jorge que se ele impedisse aquilo, ele se converteria. Então, São Jorge foi lá e matou o dragão, conseguiu matar o dragão. Né? Então, por isso essas imagens de São Jorge matando o dragão e tal, não sei o quê, isto de fato é lenda. Né? Mas não anula a verdade da realidade de São Jorge. O próprio Papa hoje, Francisco, falou de São Jorge, santo de devoção dele também, deve ser nossa também. Um mártir cristão, né, como outros, não saiu, né, do martirológio católico e nem da liturgia dos santos. Wagner Silva, professor,
Vou me consagrar a Nossa Senhora dia 11 de maio. A pergunta é, eu posso propagar a devoção dando curso para interessados em minha cidade? Eu tenho que pedir para outras pessoas darem um curso? Obrigado por responder. Ô Wagner Silva, eu já dei curso de consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, né? Vou pedir para pegar o livro aqui para mim, Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Se você estudou bem esse livro, né? Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, se você estudou bem esse livro, se você entendeu bem, né? Tem outro livrinho também muito bom, que explica também de maneira mais resumida, né? O Segredo de Maria, também de São Luís de Montfort. Esse livrinho um pouco mais resumido explica também o que é essa consagração. Eu penso que se você se aprofundar bem, entendeu bem, eu penso que você pode e deve. Tá aqui, ó, O Segredo de Maria, esse livrinho aqui, ó, também de São Luís de Montfort. Ele explica para a gente direitinho como se faz a consagração. É uma coisa, não é, tem uma preparação de 30 a 33 dias, onde no próprio livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, traz quais são as orações que ele deve fazer todo dia, né, antes da consagração. Depois escrever a consagração que tem no livro, muito bonita a consagração, e você assina e pronto. Então, eu penso que se você tem condição de entender isso bem e passar para os outros, passe. Eu já fiz isso para muita gente, né, já orientei, já fiz muitas, inclusive, preguei retiro em cima disso, ensinando as pessoas a fazerem isso. Bem, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, né? Daqui, vamos à pergunta do Cícero Marcos. O que aconteceu com Judas Iscariote depois de ter traído o Senhor? Bom, Cícero, quem sabe é que Judas foi suicidar, se matou. Agora, é possível dizer que ele está condenado ao inferno? Bom, há indícios, né? Porque Jesus diz ali, chama o Judas de filho da perdição. É algo pesado, né? O filho da perdição, né? Jesus diz, aquele que trai o filho do homem era preferível que ele não tivesse nascido. Então, há indícios de que Judas esteja condenado, mas a igreja é tão cautelosa que não há um documento da igreja oficial, como existe, por exemplo, a canonização de santos. É um documento oficial. O Papa oficialmente canoniza um santo em praça pública e o que ele liga na terra está ligado no céu. Não há dúvida a canonização do santo. Mas não tem um ato que diga que alguém está no inferno. Não quer dizer que o inferno esteja vazio. Não é isso. Mas a igreja, ela sabe que a misericórdia de Deus tem caminhos insondáveis. Ela prefere não colocar nada nesse sentido. Não quer dizer que o inferno não exista e não quer dizer que o inferno esteja vazio. Porque o inferno é dogma de fé. O Catecismo da Igreja fala bem claro, aí por volta do parágrafo 1000, fala bem claro sobre isso. Júlio César Soares da Silva, professor, o senhor está falando muito baixo mesmo. Eu estou com o fone no ouvido e está baixo mesmo. Júlio, eu não sei mais o que fazer, porque eu estou pertinho aqui do meu celular, entendeu? Ele está, né, no som aqui, o mais alto que é possível colocar, entendeu? Está no total. Realmente não sei o que fazer, né? Podemos até estudar se há alguma técnica para melhorar esse som aí, né? Não consigo falar mais alto, porque senão depois a minha voz também vai se acabando. Peço desculpas, né, para você. Muito bem. Janete Silva, mostra-me o livro O Catecismo, porque pedi um livro, veio outro. Agradecida, estou em Lisboa. Janete, o catecismo nosso aqui no Brasil é esse aqui. Agora, em Portugal, ele é diferente. Quer dizer, é o mesmo texto, mas é uma publicação diferente. No Brasil, a gente usa esse daqui. Okay? Como você é portuguesa, então você pode ler esse nosso aqui, não tem dificuldade nenhuma no Brasil, né? Nós mesmo, né? A nossa editora tem o catecismo para quem quiser adquirir, tá? Inclusive, eu fiz baseado no catecismo, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de encontrar as coisas no catecismo. Então, eu fiz um dicionário baseado no catecismo. Ou seja, eu relacionei 200 e tantas palavras em ordem alfabética e eu escrevi, né,
o catecismo responde de A a Z. Então, ordem alfabética. Você quer saber, por exemplo, o que o catecismo fala, por exemplo, sobre purgatório. Então, como um dicionário qualquer, você vai na letra P e procura aí, purgatório. Está aqui, ó, vou procurar na sua frente, é fácil, está aqui, já achei. Né? Está na página aqui 243, 1030, falando do purgatório. Então, é um dicionário que não tem nada diferente do catecismo. O que está aqui eu copiei do catecismo. Né? A publicação que eu fiz junto com a editora Loyola, que detém os direitos autorais do catecismo, e a Loyola autorizou que a gente publicasse, a Cleofas publicasse junto com a Loyola, a Loyola tem e a Cleofas também tem. Muito bem. Misalan Oliveira, por que batizar crianças quando nascem? Olha, a igreja tem documentos do primeiro século que manda batizar a criança. Então, por exemplo, tem um livro, Gabriela, vê se você pega aqui para mim, Escola da Fé, volume 1. Quando eu comecei o programa Escola da Fé na Canção Nova, há mais de 25 anos, eu escrevi 3 livros para que as pessoas entendessem bem o que é a igreja. Né? Então, eu escrevi 3 livros, esses 3 livros estão aqui na minha mão. Eu vou chegar no batismo de criança, o Sagrado Magistério da Igreja, depois a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Né? Bem, aqui nesses livros, quando eu falo aqui da Sagrada Tradição, eu mostro uma coisa muito interessante quando eu falo aqui sobre o batismo, né? Que já no primeiro século nós temos textos que falam sobre o batismo de criança. Santo Agostinho fala, lá no século IV, Santo Irineu fala no século II, né? Então aqui na página 109 eu quero ler para você alguma coisa que fala assim, olha, está aqui, página 109, né? Santo Irineu, quando fala, Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo pelo batismo de Deus, os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Então Santo Irineu nasceu em 130, morreu mais ou menos em ano 200. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Então São João aprendeu com São Policarpo, que aprendeu com São João Evangelista, que a igreja batiza a criança. Ok? Então é muito claro. Né? Por exemplo, Santo Agostinho coloca: as crianças são apresentadas para receber a graça espiritual, não tanto por aquelas que as levam no braço. Está aqui. Né? A tradição apostólica de Hipólito, que é do século III, Santo Hipólito de Roma, batizar-se-ão em primeiro lugar as crianças, todas aquelas que podem falar por si mesmas, que falem. Quanto às que não podem falar, os pais ou alguém de sua família devem falar por elas. Está lá, né? A obra, inclusive, que eu tirei, La Traditione Apostolique de Bote Münster, 1963, página 44. Então, a tradição da igreja ensina que desde o tempo dos apóstolos, né, a igreja batizava a criança. Por que batizar a criança? Meus irmãos, o batismo nos torna filhos de Deus, de novo herdeiros do céu, membro do corpo de Cristo, apaga o pecado original. Para que esperar a criança crescer? Para você tirá-la do domínio das trevas e trazer para a liberdade dos filhos de Deus. E é tão importante o batismo que a igreja diz que qualquer pessoa pode batizar no caso de uma criança que está morrendo, numa iminência de morte, correndo risco de morte. Qualquer pessoa pode batizar. Basta colocar água 3 vezes na cabeça da criança, pode ser pouquinha água, não é a quantidade de água que batiza, é a água. Um algodãozinho molhado, você pode pingar na cabecinha da criança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derrama água 3 vezes. Pronto. Gente, o batismo aplica em nós a redenção de Cristo. Por que na Vigília Pascal a gente faz a renovação das promessas do batismo? Porque a criança, quando é batizada, ela morre com Jesus Cristo, ela ressuscita com Jesus Cristo. Que história é essa que ela morre? Ela morre da dependência do pecado, do demônio, das trevas, e renasce nas mãos de Deus. Sabe? Aí a pessoa passa a ser membro da igreja, filho de Deus.
Ok? Por isso que se batiza a criança. Muito bem. Eulimar Silva, professor. Uma sobrinha morreu há um tempo atrás. Quando a criança, com 4 anos de idade, era pagã, foi muito... Foi uma emergência. Eu não estava na hora. Fico angustiada quando o senhor fala sobre uma criança que morre pagã. Me esclareça, por favor. Não, veja bem, o Eulimar. A igreja não fala que uma criança que morreu sem o batismo, ela está perdida. Não. O catecismo diz bem claro o seguinte. Ele lembra até aquela passagem do Evangelho que diz assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Então a igreja não diz que uma criança que morreu sem batismo está condenada, não é isso não. Antigamente se falava de limbo, né? A criança que morreu sem batismo vai para o limbo. O limbo seria um estado de vida que não há nem felicidade e nem também sofrimento. Não, a igreja não fala mais em limbo. Limbo nunca foi dogma de fé. O que a igreja fala é o seguinte, que ela sabe que na misericórdia de Deus tem caminhos insondáveis, que nós não conhecemos. Porque o caminho ordinário para a salvação é esse: quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse. Quem não foi batizado? Então a igreja acredita que na misericórdia de Deus tem caminhos extraordinários de salvação. Então o que a igreja pede? Rezar pela criança que morreu sem batismo, para que Deus, na sua misericórdia, conduza essa criança a Ele. Porque além do batismo formal, a gente sabe que existe o batismo de desejo. O que é o batismo de desejo? O batismo de desejo, por exemplo, quando havia aquele tempo da perseguição romana, em que muitos catecúmenos eram presos e eram martirizados antes de ser batizados, porque só se batizava na Páscoa, na vigília pascal. Então muitos catecúmenos estavam se preparando para o batismo, eram martirizados às vezes antes do batismo. Mas a igreja fala que eles recebiam o batismo de desejo, o batismo de sangue do martírio. Então, uma criança que morre sem o batismo, ela pode, diante de Deus, né, ter o desejo de ser batizada, se fosse possível. O catecismo coloca isso. Então, por isso pede a gente reze também pelas criancinhas que morreram sem batismo. Agora, uma coisa que não pode, veja bem, não pode batizar uma criança depois que morreu. Todos os sacramentos da igreja só valem para pessoas vivas. Então, se a criança morreu, não batize mais. Certo? Muito bem. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Rosali Acioli, lá de Fortaleza, não é isso? Rosali esteve aqui no nosso programa esses dias, um abraço. Professor, por que a igreja conta a história de São Jorge com um dragão? Não é inverossímil? Ou a senhora, eu acabei de contar, não sei se talvez você não estava ligado. É uma lenda, vou contar aqui, né? Que uma vez por ano uma virgem era sorteada para o dragão devorá-la, para que ele não destruísse a cidade, só que uma vez, um ano, caiu a sorte na filha do rei. E o rei, desesperado, apelou para São Jorge foi lá e matou o dragão. Mas é lenda, isso aí não conta, né? Courier Química, professor Felipe, boa noite. Boa noite. Lázaro viveu quanto tempo após ser ressuscitado? Não sabemos, né? Os evangelhos não falam, e não tem livros históricos que colocam essas coisas. Então, a gente tem muita coisa que a gente não sabe, né? Com quantos anos São José morreu? Ninguém sabe, né? E se a gente não sabe, é porque não é importante para a nossa salvação. O que é importante para a nossa salvação, a gente sabe. Neide Matos, professor, é pecado uma católica gostar de um protestante? Não, não é pecado, Neide. Pode até casar. A igreja aceita o casamento misto, desde que eles se respeitem, né? Um não queira mudar a fé do outro, principalmente o protestante não queira mudar a fé do católico. E se eles quiserem casar na igreja, receber o sacramento na igreja católica, eles precisam prometer à igreja que vão educar os filhos na fé católica. Então a igreja aceita esse casamento aí. Agora, eu não posso deixar de dizer, Neide, que é uma pedrinha no sapato, né? Por quê? Porque, sabe, o casamento é uma unidade. Sereis uma só carne. Uma só carne, quer dizer, vocês vão ser uma realidade humana. Carne, na Bíblia, é sinônimo daquilo que é humano, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca, o humano é fraco. Agora, a religião é algo fundamental na união de um casal. Agora, se tem religiões diferentes, complica. Você vai querer rezar o terço, o outro não vai querer. Você vai querer ir na missa, o outro não vai querer. Você vai querer ter imagem em casa, o outro não vai querer. São muitas divergências. Então,
Quando existe um amor profundo entre os dois, é por isso que ele já aceita fazer um casamento misto. Mas é uma pedrinha no sapato. Não é pecado. Generosa Meira, professor, é pecado não gostar do próprio nome? Ô, Generosa, eu penso que não, dependendo do nome. Se for um nome muito assim, esquisito, estranho, né? Eu não sei até se é possível mudar o nome, né? Aí dentro da legislação. Não creio que seja pecado. Agora, veja bem, tem muito nome que pode ser cristianizado, né? Então, não fica também brigando com o nome por qualquer motivo. Cristiane Andrade, você pode me explicar o que é a Rosa Cruz? A Rosa Cruz é uma entidade, né? Eu não tenho assim conhecimento profundo, porque nunca estudei profundamente a Rosa Cruz, mas eu tenho um livro que eu chamei de Falsas Doutrinas, falsas religiões, quer dizer, falsas, aquilo que não se coaduna com a fé católica, né? E aqui tem nesse livro, né? Eu chamei de falsas doutrinas para nós que somos católicos, né? O sentido aqui não é fazer briga com ninguém, o sentido aqui é dizer o que não se coaduna com a fé católica. Então aqui, nesse livro, eu coloco aqui muitas, né? Por exemplo, o Rosa Cruz está aqui na página 158, né? Então aqui eu vou ler um pedacinho só para você. Não é um estudo profundo, mas é alguma coisa, né? O início da Rosa Cruz está numa história propalada no século XVII por um teólogo luterano chamado Johannes Valentim Andreas, que nasceu em 1586 e morreu em 1654. Apareceu na Alemanha, um manuscrito, etc., né? Bom, aqui tem algumas referências. Esse aqui eu tirei de um artigo de Dom Estevão Bittencourt, no ano de 1988, da revista Pergunte e Responderemos. Ok? Eu não tenho condição de explicar com mais detalhes agora, porque é um pouco longo, né? Se a pessoa quiser, depois eu posso encaminhar, talvez, a cópia desse artigo sobre Rosa Cruz para ela acompanhar. A igreja não recomenda, porque não está a doutrina Rosa Cruz não se compatibiliza com a doutrina católica. É o que Dom Estevão Bittencourt coloca nesse artigo dele aí, certo? Muito bem. Karina Hernandes, professor, fala aqui de Vancouver, no Canadá, e tem uma pergunta muito importante. Por favor, me fale sobre a Igreja Católica na Ucrânia. Ela está de comum acordo. Os casados na Igreja Católica da Ucrânia têm o mesmo peso que nós? E os padres lá, qual a diferença? Obrigado. Olha, Karina, não tem condição de te responder agora essa pergunta, porque eu não sei realmente o que se passa ali na Ucrânia hoje. Eu não sei até que ponto a Igreja Católica está ali, ou a ortodoxa, então não quero arriscar nenhuma palavra aqui para você, né? Se você puder depois me escrever por e-mail, alguma coisa, eu posso pesquisar isso com mais calma. Isso exige uma pesquisa, tá? Helenita Lopes da Silva, professor, geralmente alguns sacerdotes não respondem ao pedir a bênção a eles. É normal essa atitude? Helenita, eu sei que isso acontece, sabe? Alguns sacerdotes acham até que a gente está fazendo assim, uma espécie de uma idolatria, mas não é. Eu gosto de pedir a bênção aos padres. Os padres aqui da Canção Nova são mais de 50. Todos que você pede a bênção, eles dão a mão para você, deixam você beijar a mão deles e dizem, Deus te abençoe. Ora, meus irmãos, o sacerdote, ele é ungido para isso. Por que a mão do sacerdote é ungida? Porque o sacerdote é alter Christus. É um outro Cristo na terra. Infelizmente, eu acho, opinião minha, alguns sacerdotes confundem isso, achando que a gente está fazendo idolatria. Opa! São Francisco de Assis dizia assim, que ele queria pisar o chão e um sacerdote pisava. Olha o respeito de São Francisco de Assis com o sacerdote. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, fala a mesma coisa. Então, eu penso que os sacerdotes devem dar a bênção a quem pede a bênção. Pô, nós pedimos uma bênção para o pai e para a mãe, o pai e a mãe dão a bênção para a gente, e o sacerdote, muito mais ainda, né? Eu, sinceramente, gosto. Do bispo, eu peço a bênção do bispo, gosto de beijar o anel do bispo. Porque o anel do bispo? O bispo não usa o anel para enfeitar a mão dele, não. Não. O anel do bispo, sabe o que representa? Que ele é um apóstolo de Cristo. Está aí, ok? Então você beija aquele anel como você beija
a pessoa, né, de um apóstolo de Cristo que tem o poder, né, episcopal de te abençoar. As coisas não podem perder o sentido, né? Maria Helena, professor Felipe, sou católica, faço parte da pastoral da igreja, mas eu não consigo ficar muito venerando as imagens, está errado. Ô, Maria Helena, a gente não tem que ficar muito tempo venerando a imagem. É interessante, né? Uma das alternativas para ganhar uma indulgência plenária, daquela quarta condição, é você rezar um terço diante de um oratório. Por que a igreja valoriza tanto o oratório, as imagens? Porque quando você reza, por exemplo, o terço, a gente se distrai muito, não distrai? Mas se você reza olhando para uma imagem de Nossa Senhora, ajuda você a se concentrar. Qual é o sentido da imagem? A imagem tem 3 significados que nós não podemos perder. Primeiro, a imagem significa que ali, né, no céu existe uma pessoa que viveu de acordo com a vontade de Deus, então é um exemplo. Então, a primeira coisa que a imagem lembra nós, essa pessoa que está representada aqui, não é ela que está aqui é uma representação, como uma fotografia, né? Mas ela é um exemplo a ser seguido, porque é santa. Segundo, ela está em Deus e intercede por nós sem cessar. Então, você pedir a intercessão dela. E terceiro, quando você venera a imagem, você está dando glória a Deus. Por quê? Porque ela é santa pela graça de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse, ninguém é santo sem a graça de Deus. Então, veja o sentido profundo que tem a imagem, por que a igreja valoriza as imagens. Primeiro, a imagem representa um exemplo que eu devo seguir. Ali está um santo. Segundo, né, a imagem significa que aquele santo está no céu intercedendo por mim sem cessar. Terceiro, quando eu venero a imagem, eu dou glória a um santo, eu estou dando glória a Deus. Por quê? Porque ele é santo pelo poder e pela graça de Deus. É muito bonito. E não tem nada de adoração nisso, é veneração. Venerar, do grego, quer dizer dulia, diferente de adorar, que é latria. Eu escrevi um livrinho porque os católicos veneram imagens. É um opúsculo, né, que eu explico com detalhe. Por que nós católicos, nós veneramos as imagens? E eu escrevi um livro também sobre a intercessão dos santos. E nesse livro de intercessão dos santos, que é um livro mais longo, mais trabalhado, né, eu coloco também um capítulo sobre o porquê das imagens e um capítulo também o porquê das relíquias dos santos. Importantíssimas relíquias. Qual é o sentido da relíquia? Ora, gente, né, os santos curavam tanta gente com as relíquias. Está aqui, ó, né, a intercessão dos santos, né, e também um capítulo sobre as imagens e sobre as relíquias. Muito bem. Pergunta aqui que chegaram pelo Instagram. Hoje estamos transmitindo nossa live de perguntas e respostas pelo Instagram também. Então, eu quero responder aqui algumas perguntas que estão aqui comigo, tá? Por exemplo, o José dos Santos fala assim, aqui em Fortaleza, a comunidade Face de Cristo já está vendendo seus livros. Ô José, em breve, nós estamos em contato aí com o Aloísio, que é da coordenadora da comunidade. Em breve, o Aloísio vai ter os nossos livros aí. Ele está vindo aqui a São Paulo, se não me engano, na semana que vem, vai estar aqui conosco. O Aloísio deverá ter aí na comunidade Face de Cristo um centro de distribuição dos nossos livros para todo o Nordeste. Então não vai ser só para Fortaleza, né? Para facilitar o frete, o correio, tudo isso, a partir de Fortaleza fica mais fácil para o pessoal do Nordeste, porque nós temos recebido muita, assim, na reclamação, a dificuldade do povo do Nordeste comprar os nossos livros por causa do frete, que fica muito caro, o correio. Então, nós optamos por fazer aí um centro de distribuição da Cleofas na comunidade Face de Cristo, que eu gosto muito, já estive com eles aí várias vezes, né? E vai, se Deus quiser, facilitar a chegada dos nossos livros aí. Nila, os mortos podem aparecer para os vivos? O Nila Igreja diz que pode em casos muito especiais. Muitos santos tiveram visão de pessoas que apareceram, né? Mas é a pessoa que aparece? É o corpo da pessoa? Não, o corpo está sepultado, a pessoa não ressuscita, não. O que aparece é a alma da pessoa, que Deus permite que
a gente tem uma visualização, ok? É como alguém que vê um anjo. Nossa Senhora viu um anjo para anunciar para ela. O anjo não tem corpo. Então, como é que Nossa Senhora viu o anjo? Deus dá a imagem, uma imagem para a pessoa compreender. Agora, ninguém consegue explicar como é que é isso. Então, em casos raros, pode sim a igreja permitir que uma alma apareça para alguém. Com que finalidade? A teologia fala duas finalidades, dizia D. Estevam Bittencourt. Primeiro, para que a gente acredite que existe a vida após a morte. Né? Quando alguém tiver um contato com uma alma, vai acreditar nisso. Segundo, né? A alma às vezes aparece a pedir oração. Né? É famoso aqueles, né, as 30 missas gregorianas. Né? Temos gregorianos, o que é essa gregoriana? Um beneditino que morreu, né? E ele encontraram na gaveta dele algumas moedas de ouro. Isso era proibido por São Bento. Então ele morreu com essa culpa, né? Mas ele apareceu, depois de morto, apareceu a um dos monges e pediu que rezasse 30 missas para ele se livrar do purgatório. E rezaram as 30 missas por ele. Quando acabaram as 30 missas, esse monge que recebeu a visita dele viu ele deixando o purgatório e indo para o céu. Está narrado aí na história aí antiga. Então, pode acontecer, mas é coisa rara. Né? Carmo, Lio Carmo, esse lugar aí é a sua casa, na Canção Nova? Não, eu moro na cidade de Lorena, ô Carmo. Eu não moro na Canção Nova, eu não sou consagrado da Canção Nova. Eu apenas faço os programas lá na Canção Nova. Tá? Eu moro aqui na minha casa, eu moro nessa casa aqui há 40 anos, mais ou menos, não mais de 40 anos, né? Então, daqui que eu faço as minhas lives, meus programas, a reflexão do Evangelho que eu faço de manhã pelo Facebook e outras coisas mais. Ana Cláudia Miranda, o batismo de outra religião é válido para a salvação da alma? Ô, Ana Cláudia, o Código de Direito Canônico, ele traz uma série de igrejas protestantes que ministram o batismo, e a igreja fala que em várias delas o batismo é válido. Né? Então, tem vários que ele cita ali. Assim, se o batismo for se cumprir exatamente o que a igreja faz, batizar, derramar água 3 vezes na cabecinha da criança. E disse aí, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acredita na Santíssima Trindade, acredita, né, no batismo, na força do batismo. Então, é válido. Então, mas aí é preciso ver caso a caso. Não são todas as igrejas. Por exemplo, o batismo das igrejas mórmon, a igreja não considera como válido. Entende? Então, tem que analisar caso a caso. Tá? Agora, por exemplo, eu quero explicar uma coisa aqui que pode entender. Vamos supor que uma pessoa foi batizada numa igreja protestante. E ela venha para a igreja católica. E ela não sabe se o batismo dela foi válido ou não. Então aí o padre pode batizá-la sob condições. O que é batizar sob condições? O padre vai derramar água na cabeça da pessoa 3 vezes, vai dizer, se você não é batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Porque o batismo não pode ser repetido. Nem batismo, nem crisma e nem o sacramento da ordem. Então ninguém pode ser crismado 2 vezes, batizado 2 vezes. Ok? Maneco, está escrito Maneco aqui, então 0797. Como discernir meu chamado, se é sacerdotal? Ô Maneco, eu penso que a prova de fogo é esta. Você aceita deixar de constituir uma família? Você aceita abrir mão do casamento? Você aceita entregar a sua vida totalmente para Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Né? Põe na balança. O que pesa mais para mim? O meu desejo de constituir uma família ou o desejo de eu viver inteiramente para Deus? Eu vou falar para você. Eu passei por essa prova. Para mim pesou mais constituir uma família. Está errado? Não, não está errado. Cada um tem uma vocação. Né? E continuo trabalhando para a igreja do mesmo jeito. Agora,
sabe, é Deus que chama a pessoa para ser padre. Ela põe no coração da pessoa um chamado, uma graça especial. A igreja vê naquela passagem do livro dos Reis, em que Deus chama Samuel, né? Samuel estava ali dormindo junto com o sacerdote Eli, né? E Samuel, menino, escutou: Samuel, Samuel. E Samuel foi acordar o Eli: o senhor está me chamando? Não, durma lá de novo. Samuel, Samuel, o senhor está me chamando? Não. Aí terceira vez repetiu. O Eli falou para ele: olha, se chamar de novo, você diga: Senhor, eis-me aqui. Nessa passagem, a igreja vê o chamado de Deus para uma vocação sacerdotal e religiosa. Deus chama, né? Maneco, Maneco. Diga para ele: Senhor, eis-me aqui. Tá bom? Tiago Correia: como interpretar a Bíblia, por exemplo? Moisés realmente abriu o mar? Ou existe algum significado por trás da história? Ô Tiago, esses acontecimentos, né, ali todos do Gênesis, a melhor explicação que eu encontrei de Dom Estevão Bittencourt, né, é a seguinte: Deus juntou um fato natural com um milagre. Então, por exemplo, hoje é sabido, é ciência, né, já vi isso aí em vários lugares, que há uma região ali do Mar Vermelho, né, no chifre da África, ali, que o Mar Vermelho forma um chifre ali, né? Uma das passagens aqui do chifre da África, onde Moisés exatamente atravessou, que de vez em quando um vento muito forte abre o mar. Ou seja, o mar é como assim, essas marés que sobe e desce, né? O mar abre naquela região. Agora, o que aconteceu? Deus juntou o fenômeno natural com um milagre. Deus disse para Moisés: bate com a vara 3 vezes na água. E Moisés, quando Moisés bateu, diz o Gênesis, soprou um vento impetuoso e o mar abriu. Então, a teologia coloca isso: Deus usa um fenômeno natural que naquele momento ele intensifica. Entende? E assim aquelas outras 10 pragas do Egito. São fenômenos naturais que aconteciam, mas que Deus agravou para que o faraó soltasse o povo. Então, não se pode dispensar o milagre, né? Porque realmente houve uma intervenção divina. Eu escrevi, eu tenho escrito uma coleção chamada Coleção Formação Católica, que já são aí mais de 15 livretos, esses opúsculos que eu já mostrei. E aqui eu tenho 3 que eu explico essas coisas. Por exemplo, como entender o Apocalipse. Não é fácil, né? Como é que os bons teólogos explicam? Como ler e entender a Bíblia é outra coisa importante. Como ler e entender a Bíblia. Esses livretos são assim, pequenos, né? Cerca de 50 páginas, pequenas. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Como você entender, né, todas aquelas coisas, né? O Mar Vermelho, a passagem do Rio Jordão, aquela mulher de Jó que vira uma estátua de sal. Como entender as 10 pragas do Egito, né? Não se pode interpretar ao pé da letra, mas não se pode também descaracterizar a ação de Deus. Então, a teologia explica como é que a gente tem que entender. É muito importante, meus irmãos, a gente estudar, fazer um curso bíblico, né? Olha, é tão importante, eu gravei um curso bíblico em 100 horas, são 10 CDs mais ou menos, para você escutar no carro. Eu gravei, né? Pega para mim aqui, Gabriela, aquele Sagrada Bíblia ali, né? Esse Sagrada Bíblia, esse volume aí, que eu quero mostrar isso daqui. E depois os 3, não, o grande. E depois, eu usei bons livros que explicam a Bíblia. Aqui está um deles, a Sagrada Bíblia, olha o tamanhinho. São 1.400 páginas. É da Universidade de Navarra, da Espanha, da prelazia do Opus Dei, que explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E tem aqui no Brasil também uma coleção de 3 volumes, que se chama Comentário Bíblico. Esse que eu estou usando aqui é em espanhol, mas eu tenho um outro aqui, essa coleção de 3 volumes, que aqui é em português. Chama-se Comentário Bíblico, né? Volume 1, 2, 3, da editora Loyola. Os autores são Diane Bergant, que é um sacerdote
americano, e Robert Carys, que é franciscano. São os organizadores. Mais ou menos 1.500 páginas também, onde eles explicam de ponta a ponta a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Então, você tem dúvida num versículo, vai ali. Entendeu? Então, com base nisso, eu gravei uma coleção de CDs, que eu chamei de curso bíblico, 100 horas, explicando os 72 livros da Bíblia. Um por um, como a gente interpretar a Bíblia, de acordo com esses especialistas que a igreja chama de exegetas. Exegetas, que são aqueles homens especialistas que estudaram profundamente a Bíblia, comparando com a história antiga, comparando com as línguas antigas, comparando com, enfim, os recursos da arqueologia, da paleontologia, né, para trazer o sentido profundo da revelação divina para nós. Bom, o que mais nós temos aqui? Aqui está, um recado aqui da nossa produção, aqui está chovendo um pouco forte, por isso pode estar ouvindo um pouco de chiado na transmissão, é por causa da chuva que está caindo aqui. Bom, deixa eu ver aqui, eu penso que já corri todas as perguntas aqui. Tem mais aí? Então, me passa aí, Gabriela, enquanto eu vou olhar, conferir direitinho, primeiro desses papéis, se não tem mais nada. Bom, enquanto chega alguma coisa aqui, Enquanto chega alguma coisa aqui, eu quero então relembrar o seguinte, que qualquer um desses nossos livros, sabe, eu gostaria de explicar por que eu criei essa editora. Eu era diretor da faculdade aqui, no campus da USP, em Lorena. E quando eu fazia meu doutorado em física, eu tinha 28 anos de idade, 28 anos de idade, já vão aí 40 anos, tá? Ou mais, 42. Eu estudava também a Bíblia e eu tinha dificuldade, então fui fazer um curso de teologia. Então eu fazia de manhã à tarde doutorado e à noite fazia teologia, em São José dos Campos, lá no ITA, né, que eu estava lá. Mas eu tinha muita dificuldade para encontrar livro, explicação das coisas. Então, depois que eu terminei tudo isso, né, que passou, tudo, então, os filhos cresceram, eu comecei a escrever. Né? Escrever o quê? Explicar para as pessoas a nossa doutrina católica, mas explicar assim à luz do magistério da igreja, nada meu. Porque eu senti tanta dificuldade para aprender sozinho. Por exemplo, quando fui estudar a história da igreja, eu não tinha tempo para estudar a história da igreja. Então, comprei a coleção de Daniel Hopes de 10 volumes. Depois fui estudar os 10 volumes, cada volume com quase 1000 páginas, a ponto de eu escrever, né, 3 volumes sobre a história da igreja. Por quê? Porque também eu não achava em português. Bom, agora depois encontrei o Daniel Hopes mais tarde. Então, isso é que me levou a escrever. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, quem tiver interesse em adquirir nosso livro, entra aí no nosso site, loja.cleofas.com.br. Sabe, tem livro de todos os assuntos, porque já são mais de 100 livros que eu escrevi, correndo a doutrina católica, quase que tudo. Entende? Por quê? Porque eu senti essa dificuldade de aprender. Por que hoje eu tenho condição de fazer aqui um programa como esse? Né? Porque eu tive que estudar tudo isso. Entende? Tem muita coisa que eu não sei ainda, claro que tem. Tem muita coisa. Mas o básico eu aprendi. Entende? Então é isso que eu queria dizer. Vamos aqui, tem mais perguntas aqui. Nossa, já são 15 para as 9, né? Vamos aqui responder mais essa página inteira de perguntas aqui, vamos ficar por aqui. Fábio Santana, boa noite, professor, boa noite, Fábio. Gostaria de entender melhor sobre o Espírito Santo. Ele é outro Deus, assim como Deus Pai, Deus Filho são... Não, Fábio, veja bem, a Santíssima Trindade é um só Deus. Deus não se divide. Tá? Tem até um livrinho aqui, ó, Quem é Deus? Tá? Desse folhetinho, desse opúsculo. Tá? Deus é uma natureza só, uma essência só, uma substância só. Só que são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém entende isso. Por quê? Porque ninguém entende Deus. Santo Agostinho quebrou a cabeça tentando entender isso, quase ficou doido, até que ele teve uma visão de um menino que ia lá, pegava água no mar, colocava no buraquinho, pegava água no mar, colocava no buraquinho. Santo Agostinho falou, menino, o que você está fazendo? Ele, o senhor não está vendo? Eu vou colocar o mar nesse buraquinho.
E Santo Agostinho falou, mas não cabe. Ele falou para Santo Agostinho, é mais fácil eu colocar o mar nesse buraquinho do que você colocar o entendimento da Santíssima Trindade na sua cabeça. Ah, Deus não cabe na nossa cabeça. E a gente não deve se angustiar. A partir daí, Santo Agostinho disse assim, Deus não é para ser adorado. Deus não é para ser entendido. Deus é para ser adorado. Olha que bonito. Isso é a fé. Então, o Pai, aí ele diz que ele é o princípio da divindade. Gera nele o Filho desde toda a eternidade. E do Pai e o Filho procede o Espírito Santo. São três pessoas divinas que têm propriedades diferentes, mas formam um único Deus. Deus é inseparável, ensina a teologia. Nós não compreendemos essas coisas 100%. Não se aflija, né? Porque Deus não cabe na nossa cabeça. Mas Cristo revelou isso. Por que a gente acredita nisso? Porque Cristo falou do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Rezava ao Pai. E Jesus falou, eu vou mandar o Espírito Santo. Eu vou mandar o Paráclito. E mandou no dia de Pentecostes. Então, é Cristo quem revela a Santíssima Trindade. Não é uma invenção humana de um padre, de um bispo. Não, é Cristo. Por isso que nós acreditamos nisso. Entende? Se você puder, leia esse livrinho, Quem é Deus? Aí eu explico com mais detalhe para você. Lourdes Simplício. Professor, eu estou querendo, quando falecer, que meu corpo seja doado à faculdade de medicina. A igreja permite? Ô Lourdes, claro, aí você tem que ter autorização da sua família, você tem que ter algum hospital também que tenha, não sei, que queira, né, receber, entende? Normalmente, pessoas que morrem na indigência, sem família, sem nada, às vezes, né, a justiça autoriza entregar para as faculdades de medicina. Né? Então, eu penso que você deve estudar isso com sua família, estudar a legalização disso, que eu não sei aí a parte jurídica, não sei o que é preciso para isso, né? Mas eu penso que da parte da igreja, como a igreja autoriza doar órgãos, a igreja autoriza, então uma pessoa doar todos os órgãos, ou seja, o seu corpo inteiro, eu penso que também não haja por parte da igreja impedimento. Mas é bom verificar o conjunto da situação. William Andrade, quantos arcanjos são reconhecidos pela Igreja Católica? 3, né? São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Agora, existem mais, né? Só que nós não sabemos os nomes. Nós sabemos os nomes desses 3, não há dúvida sobre isso. Há mais alguns além dos 3, Miguel, Gabriel e Rafael, né? O Apocalipse fala dos 7 anjos que assistem diante da Santíssima Trindade. Né? A gente sabe que anjos são milhares, milhões. Né? Tá aí um livro que eu escrevi sobre os anjos. Está aqui. Ó, né? Por que eu escrevi sobre os anjos? Porque as pessoas perguntam. E o que eu coloco nesse livro? O que a igreja ensina. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os grandes doutores da igreja. E aqui tem uma coisa extraordinária nesse livro que eu queria chamar a atenção. Aqui eu coloco 7 catequeses, está bem escrito aqui, 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos, uma coisa maravilhosa. Eu transcrevi nesse livro. 7 catequeses que o Papa João Paulo II fez, inclusive uma das catequeses sobre o anjo mau, sobre o demônio. Gislaine Araújo, professor, por que se fala tão pouco sobre os segredos de Fátima e Medjugorje? Ô Gislaine, até que eu acho que fale sim, sabe? Eu sempre recebo no meu WhatsApp, né, segredo de Fátima, de Medjugorje, entende? É que, não sei dizer a você, talvez algumas pessoas não acreditem, não aceitam, né? Mas é difícil dar uma resposta objetiva para isso, porque não se fala mais, né? Thaís de Oliveira Piccoli, professor, porque os discípulos e as mulheres não reconheceram Jesus depois da ressurreição. Ele estava com o corpo glorioso, por isso modificou bastante. Ô Thaís, a gente sabe que o corpo ressuscitado é diferente do corpo que, né, antes da ressurreição. Então a gente percebe que o corpo ressuscitado ele tem capacidade de mudar a feição. Veja que coisa interessante. Nossa Senhora, quando aparece, Nossa Senhora já ressuscitou. Só Jesus e a Virgem Maria é que ressuscitaram. A Virgem Maria aparece no Japão, que nem japonesinha. Aparece no México, igual uma Índia, asteca.
aparece na Europa loirinha de olhos azuis. É a mesma senhora, entende? Então, o Cristo não foi reconhecido pelos discípulos de Emaús, não foi reconhecido por Madalena ali, na primeira vez, né? Então, Cristo quis aparecer assim, tem uma propriedade, né, que o ressuscitado tem. Mas é difícil explicar tudo, por que isso seja assim, né? Maria Bernadette, professor, o batismo que Jesus falava não seria o batismo do Espírito Santo? Não, não. O batismo do Espírito Santo não é um segundo batismo. O batismo que Jesus falava é o batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, ou seja, eu te mergulho no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O batismo no Espírito, que a renovação carismática fala, sereis batizados no Espírito Santo, é um reavivamento do Espírito Santo que nós já temos desde o batismo. Não pode confundir as duas coisas. O batismo do Espírito Santo na renovação carismática não é um sacramento, ok? É um reavivamento, né, do Espírito Santo na pessoa. Douglas José Anselmo Silva, professor, em qual e-mail poderia lhe enviar uma pergunta? Anota aí, assessoria1@cleofas.com.br. Vou repetir, assessoria, né? assessoria1@cleofas.com.br. Assessoria tem 4 S's, não é isso? Ok? Tem que escrever certinho, senão o e-mail não chega, né? Assessoria número 1, @cleofas.com.br. Quem precisar de algum documento desse que eu citei aqui, Redemptione Sacramento, ou não sei outro que eu tenho no computador, eu posso enviar. Esse é um serviço que eu gosto de prestar, sabe? Graças a Deus. Juliana Lourenço, se um padre desistir do sacerdote, ele pode casar na igreja? Pode, se o Papa autorizar. Ele pede autorização para o Papa, se o Papa autorizar, né? Porque ele tem um compromisso com a igreja, né? Ele fez um voto perpétuo. Então o Papa pode cancelar esse voto. Agora, ele continua sendo padre, mas pode se casar. Inclusive, um padre casado, ele, legalmente, direitinho, uma pessoa, por exemplo, correndo risco de morte, ele pode confessar a pessoa e pode dar unção dos enfermos, ok? Ele, depois que casou, não pode mais fazer isso. Mas num caso de morte, a pessoa correndo risco de morte, aí ele pode confessar a pessoa e pode dar unção dos enfermos, se for o caso. É uma exceção. Fernanda Botelho, cremação é pecado? Não, Fernanda, não é pecado. O catecismo diz que pode a pessoa ser cremada. Cremada não quer dizer passar creme, né? Cremada quer dizer ser incinerada, né? Porque já me fizeram essa pergunta uma vez. Agora, o que a igreja fala? Pode ser cremado se não for para desafiar a crença da ressurreição. Aí não. Mas se a pessoa acredita na ressurreição, que acontecerá... Agora, uma coisa que a igreja... O Papa Francisco, inclusive, que publicou isso no mandato dele. As cinzas da pessoa, que o crematório entrega para a família, não pode ser jogado na terra, na água, em planta. Não. Aquilo ali são os restos mortais da pessoa. Então, aquilo deve ser sepultado também com o corpo da pessoa, entende? Ou guardado em um lugar especial, mas não deve ser jogado na água, na terra, em planta, não. Ok? Maria Figueiredo, e a arca? Tinha todos aqueles bichos? Ô Maria, é difícil, né? Noé fazer uma arca naquele tempo, sem usar um estaleiro como tem hoje, e colocar lá dentro um casal de elefante, um casal de girafa, um casal de baleia. Ia ser difícil. Não é assim, é figurativo, né? O que a arca de Noé, aí que eu falo, como entender a Bíblia? Ninguém vai fazer uma arca de Noé que vai caber tudo isso lá dentro, né? A arca de Noé significa o quê? O mundo novo vai nascer, ok? O dilúvio sepultou a humanidade pecadora, né? E com a família de Noé começou um tempo novo, um mundo novo. Da onde vai nascer Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Jesus Cristo, ok?
ok? Então ninguém fique preocupado em querer encontrar a arca de nada, está lá no Monte Ararat, não sei das quantas. Para com isso, ninguém vai encontrar mais essa arca, e essa arca já desapareceu, né? Ok? Houve uma arca? Houve. Houve um dilúvio? Houve. Ok? A gente não pode negar a realidade do fato, só que não é também como o escritor sagrado narrou. O escritor sagrado antigo, quando ele narrava um fato, muitas vezes ele narrava meio em forma assim parabólica, metafórica, mas dali é preciso tirar o quê? A verdade religiosa, que está embutido naquilo ali. É como a criação do mundo em 6 dias. Todo mundo sabe que o mundo não foi criado em 6 dias. O mundo foi criado em 13,7 bilhões de anos, o Big Bang até hoje. Né? Mas o texto bíblico ele é parabólico, ele é hiperbólico ou ele é metafórico. Você tem que saber tirar dali a verdade religiosa. Isso é que é importante. Muito bem, a Eliane Silva pergunta o seguinte: por que o senhor não nos proporciona um curso online? Ô Eliane, eu tenho um curso online, um curso de teologia online pelo nosso Cleofas, no nosso site cleofas.com.br. Olha, já esse curso já vai para 3 anos. Agora eu estou dando a matéria curso bíblico. Deve ser aí mais de 100 aulas sobre o curso bíblico, porque eu vou livro por livro. Agora, por exemplo, eu estou falando das cartas de São Paulo aos apóstolos. Tá? Então, a pessoa que... se você entrar no site cleofas.com.br, tem uma janelinha lá escrita assim, curso online. Curso, ou melhor, Escola da Fé Online. Escola da Fé Online. Você clicar ali, mostra direitinho para você o que você precisa para ser aluno desse curso. Sabe? Nós cobramos R$20 por mês. Por quê? Porque eu uso pelo menos 3 pessoas trabalhando nisso. 3 pessoas são remuneradas. Então, esse curso eu preciso cobrar. Porque tem que pagar essas pessoas, entende? Mas aí você tem acesso a todas as aulas, desde a primeira, né? Esse curso já está com 3 anos, ele vai continuar, sabe? Então, é um curso de teologia. Teologia, você sabe, tem umas 20 disciplinas diferentes. Cristologia, Mariologia, Escatologia, Pneumatologia, História da Igreja, a Bíblia, a Teologia Sacramental. Então, eu vou pegando um por um, devagarinho, vamos desdobrando isso daí. Então, recordando para você, site cleofas.com.br, Escola da Fé Online, okay? Clica lá, tem as informações. Qualquer dúvida, você pode telefonar para a editora, o telefone é 3152-6566, prefixo 12, 3152-6566, tá bem? Muito bem. Oliveira Wendel, as coleções que o senhor fez em CDs não poderiam ser em pendrive ou algo que dê para a gente baixar? Olha, Oliveira, não sei te responder isso hoje. Hoje eu penso que ainda não, que se fosse possível, esse povo que entende isso já tinha feito, né? Mas não sei te dizer. Bom, eu quero só informar aqui, antes da gente terminar, né, que a próxima live de perguntas e respostas será na próxima segunda-feira, ok? Às 19h30, né? Pelo Facebook, Professor Felipe Aquino, ou então pelo Instagram também, tá? Se não der tempo de responder a sua pergunta, né, ela vai ficar para a semana que vem, a gente vai guardar. E eu quero lembrar o seguinte, para a gente terminar. Eu tenho 3 programas na TV Canção Nova, ao vivo, né? Tem um programa que é terça-feira ao meio-dia, trocando ideias, com a Luzia Santiago e a Carla Astucci, meio-dia, para a TV Canção Nova. Quarta-feira, às 16 horas, pergunte e responderemos, começa a nossa conversa aqui. E quinta-feira, a Escola da Fé, né? Nós estamos agora falando da eclesiologia, falando da igreja na Escola da Fé. Ok? Muito obrigado a vocês que estiveram comigo até agora. Um grande abraço a todos. Tenham uma santa Páscoa, porque nós celebramos a Páscoa em 8 dias. Que essas bênçãos copiosas, né, de Cristo ressuscitado desça sobre você e sobre a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.